Olá, vamos iniciar o módulo de Gestão e Vigilância da Saúde, do curso de Especialização em Gestão em Saúde. Eu sou a professora doutora Patrícia Maria Gomes de Carvalho, do Departamento de Enfermagem da UFP. Sou enfermeira e já trabalho com o tema de Vigilância em Saúde, Saúde Pública, nas minhas disciplinas. Então, vamos iniciar nessa disciplina, nós vamos falar sobre vigilância em saúde. Iniciaremos falando sobre os conceitos e os aspectos históricos da vigilância em saúde. O que seria vigilância, né? Esse conceito de vigilância, vocês podem também estar acompanhando pelo material didático disponibilizado para vocês na disciplina, então pelo livro. Tem algumas coisas do livro que a gente vai estar conversando que precisa de uma orientação com relação a mudanças ocorridas, mas aí no decorrer eu vou falando para vocês. Então, o que seria essa vigilância? Vigilância nada mais é do que a observação contínua da distribuição e tendências da incidência de doenças, mediante a coleta sistemática, a consolidação e a avaliação de informes de morbidade, que são doenças, e de mortalidade, assim como de outros dados relevantes, e a regular disseminação dessas informações a todos os que necessitam conhecê-la. Então, é um processo de vigiar continuamente um evento, uma doença, ou um evento relacionado à saúde. Existem diferentes significados de vigilância. Então, às vezes, vocês vão ouvir falar sobre vigilância da saúde, vigilância na saúde, vigilância à saúde e vigilância em saúde. Não tem uma homogeneidade com relação a essas terminologias. Porém, adota-se na saúde pública o nome proposto para vigilância em saúde. Então, essa vigilância em saúde também pode ser vista na maioria das publicações, dos livros sobre a temática, sobre vigilância em saúde pública, que é o nome proposto para a vigilância epidemiológica no final dos anos de 1980 e que vem se perpetuando aí ao longo desses anos. Nos remete inicialmente à palavra vigiar, né? De acordo, em busca no dicionário Aurélio, a gente encontra o significado de observar atentamente, estar atento, atentar em, estar de sentinela, procurar, campear, cuidar, precaver-se e acautelar-se. Então, são significados que vão de encontro com essa vigilância, com essa observação. A vigilância em saúde, ela é responsável, gente, por todas as ações de vigilância, de prevenção e de controle de agravos. Essa vigilância e essa prevenção, porque ela não pode se encerrar só na vigilância, ela também faz a prevenção e o controle dos agravos, uma vez que os relatórios gerados dessa vigilância propõem ações de prevenção e de controle de agravos, propriamente com ações de promoção da saúde, mas também faz o monitoramento epidemiológico das doenças transmissíveis e de doenças também não transmissíveis, porque às vezes a gente pensa em vigilância em saúde e pensa somente em vigilância de doenças transmissíveis, mas também faz de vigilância de doenças não transmissíveis, vigilância de ações sanitárias programáticas, a gente vai ver pela subdivisão dessas vigilâncias em saúde, da vigilância em saúde ambiental e também da saúde do trabalhador. São propostos também a elaboração e análise de perfis sociodemográficos e epidemiológicos e proposição de medidas de controle. Então, essa é a finalidade dessa vigilância em saúde. E a saúde pública e a vigilância em saúde? Como é que é feito esse link da saúde pública com a vigilância em saúde? Então, a saúde pública, ela apresenta-se como um processo dinâmico de transformação nos últimos anos. Então, se a gente for avaliar os primórdios da saúde pública, a gente vai ver toda uma mudança nesses modelos de saúde pública, especialmente na forma de proposição e execução das políticas públicas de saúde. Então, essas sérias mudanças, elas foram tanto estruturais,
como na proposição de modelos inovadores de gestão. Então, houve muitas modificações com relação à gestão. E essas modificações, elas objetivaram a melhoria da qualidade dos serviços e da assistência destinados à população. Claro que a gente tem que destacar que todas essas modificações, ao longo dos anos na saúde pública, elas sempre tiveram em sintonia com os princípios do Sistema Único de Saúde, do SUS. Princípio de integralidade, universalidade e equidade. O Sistema Único de Saúde, ele é um moderno modelo de organização dos serviços de saúde. Se vocês forem observar, antes do Sistema Único de Saúde, em 1988, porque o Sistema Único de Saúde veio com a Constituição Federal de 1988, antes disso, a gente tinha um modelo de organização da saúde que não atendia à necessidade da população. E aí, com isso, muitas questões relacionadas ao bem-estar da população e a direitos da população não eram levadas em consideração no tocante à saúde. Então, com o Sistema Único de Saúde, nós tivemos eixos norteadores relacionados basicamente aos princípios desse Sistema Único de Saúde, que são a universalidade, a integralidade, a acessibilidade. Então, fala-se também de resolutividade, da hierarquização, da regionalização desses serviços de saúde, da descentralização e também destaca-se o controle social por meio dos conselhos e das conferências de saúde, que é quando a população pode participar. Até então, a população não participava da gestão dessas políticas públicas. E a vigilância no campo da saúde no Brasil, ela não se constituiu de forma linear, né, dentro do sistema de saúde em geral. Ela foi se desenvolvendo de forma desigual no tempo e em cada contexto. Então, a gente destaca aqui pontualmente a Constituição Federal de 1988, com a criação do Sistema Único de Saúde, destaca a Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8.080 de 1990, que traz aí conceitos básicos de vigilância em saúde, de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária. A gente tem em destaque também a criação do Conselho do Centro Nacional de Epidemiologia, o CINEP, em 1990, que foi um marco para a vigilância em saúde. A primeira portaria que trata da vigilância em saúde, que é de 1998, que é a portaria número 3.120. E em 2013, nós temos a portaria 2.552, que foi revogada em 2013. No livro de vocês, vocês vão ler sobre a portaria 3.252, que é de 2009. Porém, eu sugiro a leitura, que vocês baixem na internet e leiam a Lei 1.378, que é de 2013, que revoga a portaria 1.378 de 2013, que revoga a portaria anterior de 2009, a 3.252. Então, esta é a que está em vigor. Então, substituam a leitura de vocês por esse material, tá? Da portaria 1.378 de 2013, que é a mais atualizada sobre vigilância em saúde. Cabe também destacar, com relação à vigilância em saúde e à saúde pública, que os fatores que determinam não só essa vigilância em saúde, eles têm relação direta com os fatores determinantes e condicionantes da saúde. Aqui nesse gráfico, a gente pode imaginar que a saúde como um todo, ela sofre influência de fatores como idade e sexo, né, fatores hereditários na menor proporção. Depois a gente tem fatores relacionados ao estilo de vida individual de cada pessoa, que também interfere nas relações de saúde, as redes sociais e comunitárias, e aí depois a gente tem destaque para a produção agrícola e de alimentos, para a educação, ambiente de trabalho, condições de vida e de trabalho, desemprego, água e esgoto, serviços sociais e de saúde, habitação e as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais.
O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde, ele se inicia, gente, pela porta de entrada do SUS. E ele deve se completar pela rede regionalizada e hierarquizada de acordo com a complexidade do serviço. Então, a gente não pode pensar em vigilância em saúde de uma forma desintegrada do Sistema Único de Saúde e da atenção básica. Então, quando se pensar em vigilância em saúde, é importante que a gente se pense também na articulação com a atenção primária, com a urgência e com a emergência, com a atenção psicossocial, com a atenção ambulatorial, especializada e hospitalar e, sem dúvida, com a vigilância em saúde. Então, é preciso que tenha essa articulação de todas essas áreas da saúde. Os níveis de saúde da população expressam, sem dúvida nenhuma, a organização social e econômica de um país. Então, indicadores de saúde, de mortalidade, de natalidade, das doenças transmissíveis em geral, eles são um retrato de como essa população ela é organizada socialmente e economicamente. Isso reflete essa forma de vida e organização da política também de um país. E, afinal, do que nós estamos falando quando a gente fala de vigilância em saúde? Essa vigilância em saúde, ela tem por objetivo a observação e análise permanente da situação de saúde da população. Ela articula-se com um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde. Então, é dessa vigilância em saúde que nós estamos falando, de uma articulação de ações que vão controlar determinantes, riscos e danos à saúde. E, sem dúvida nenhuma, voltando aí, relembrando que isso é interligado com todos os fatores determinantes e condicionantes da saúde. A vigilância em saúde, gente, ela está aí no meio de uma série de conceitos, articulações com outros serviços de saúde, e aí perpassa por uma transição epidemiológica. A gente vai identificar que ao longo dos anos o país sofreu toda uma transição epidemiológica, então doenças, agravos antes investigados, hoje eles passam a não ter tanto interesse. Doenças e agravos eles retomam com muita força para a sociedade. Então, a gente tem doenças que antes eram investigadas, eram vigiadas com maior frequência e que passaram a não ter mais tanta importância epidemiológica e que mudou esse perfil. Então, a gente passou por um processo de transição epidemiológica. Isso refletiu diretamente na vigilância em saúde. Cabe a gente destacar também a transição demográfica. Então, o país ele passou por essa transição demográfica. Então, nós éramos um país que tínhamos uma população muito jovem e que hoje a gente tem uma população já de adultos e idosos, com um número decrescente de crianças. Então, todas as políticas, as doenças e todas as questões relacionadas à saúde e à vigilância também deve ser pensada considerando essa transição sociodemográfica. Os determinantes sociais também influenciam diretamente nessa vigilância em saúde. Não podemos deixar de destacar também as novas tecnologias. Então, com essas novas tecnologias, sobretudo com a internet, a gente consegue articular melhor as ações de vigilância em saúde. Situações de emergência em saúde pública, principalmente com agravos inusitados e específicos que refletem diretamente na saúde da população. E destaque também para antigos e novos riscos que necessitam dessa vigilância em saúde. A vigilância em saúde constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação das informações, porque além de coletar, consolidar e analisar, é importante que seja feita a disseminação por meio de relatórios, a divulgação desses resultados, sobre os eventos relacionados à saúde, visa o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública com base nos resultados que foram investigados e analisados, e inclui a regulação, a intervenção, a atuação em condicionantes e determinantes da saúde, principalmente para a proteção e promoção da saúde da população, prevenção e controle de riscos e agravos e doenças.
Tudo isso é articulado, gente, com as demais ações e serviços do SUS, e aí a gente retoma o conceito de integralidade, considera as contribuições de outras disciplinas, porque não é só da área da saúde, é importante a gente fazer essa interligação com a questão da educação, da seguridade social, da segurança, então uma série de outros fatores que interferem diretamente. A descentralização e a regionalização dos serviços e práticas a nível local. Então, imaginem um país na dimensão do Brasil e com todas as diferenças que esse país apresenta, não dá para se pensar a vigilância da mesma forma para todo o país. Então, tem pontos que devem ser específicos de uma determinada região, de uma determinada localidade. E a gente tem que pensar também a vigilância em saúde com articulação entre as vigilâncias. A gente vai ver que tem uma subdivisão em vigilância sanitária, epidemiológica, de saúde do trabalhador. Tudo isso visa uma ação transversal, né, de promoção e análise da situação da saúde da população. Quais são os componentes da vigilância em saúde? Basicamente, a promoção, a prevenção e o controle das doenças e agravos à saúde, porque não se trata especificamente de doenças, a gente também faz referência a agravos. A articulação desses conhecimentos e técnicas fazem a vigilância e o controle de doenças transmissíveis. Então, na vigilância em saúde, você vai ver a vigilância de doenças e agravos não transmissíveis, da situação de saúde, a vigilância ambiental em saúde, a vigilância em saúde do trabalhador e a vigilância sanitária. Onde devem ser desenvolvidas ações de vigilância em saúde? Deve ser desenvolvida e está cotidianamente inserida em todos os níveis de atenção à saúde. Então, ações de vigilância são desenvolvidas desde a atenção básica, área hospitalar, área de urgência e emergência, dentro da comunidade. Então, é preciso que ela esteja cotidianamente inserida nos níveis de atenção à saúde, seja atenção primária, secundária ou terciária. A integração entre a vigilância em saúde e a atenção primária é condição obrigatória, primeiro porque é a porta de entrada para os serviços públicos de saúde, para a saúde pública, para a construção de uma integralidade da atenção e para o alcance dos resultados, com o desenvolvimento de um processo de trabalho que seja condizente com a realidade local, uma vez que ali nós temos o retrato dessa realidade em loco dentro de uma comunidade, com a finalidade de preservar as especificidades dos setores e compartilhar suas tecnologias. O que a gente está falando, então, de vigilância? O objetivo da vigilância é a observação e análise permanente da situação de saúde da população. Permanente porque realmente ela tem que ser contínua, eu não posso ter aí ações esporádicas, ela tem que ser contínua. Articular com um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes riscos e danos à saúde, à população que vive em determinados territórios, uma vez que o comportamento e as características são específicas de cada território, garantindo a integralidade da atenção, que vai incluir tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde. A vigilância em saúde é uma das propriedades do Sistema Único de Saúde, tem como desempenho fundamental e sistemático e evidente que deverá ser desenvolvido com qualidade, adaptando-se aos modelos de gestão e serviços públicos, claro, abrangendo também os serviços privados. Lembra que eu falei que não é só no serviço público que se faz vigilância, é no serviço público privado, na atenção básica, na média, na alta complexidade. Então, todos os setores relacionados à saúde têm que desenvolver a vigilância em saúde de forma integrada, principalmente interagindo com a atenção básica. Aqui cabe ressaltar também que inclui a rede de imunização, a rede de assistência, atenção secundária e terciária e regional. Sobre as definições da vigilância em saúde. No livro de vocês tem várias definições. Aqui eu fiz um compilado de algumas para vocês irem acompanhando. Então, entende-se vigilância sanitária como um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente,
da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle de bens e consumos, que direto ou indiretamente se relacionam com a saúde, compreendidos com todas as etapas do processo de produção e consumo, o controle da prestação de serviços, que se relaciona direto ou indiretamente com a saúde no Brasil, processos de produção e de consumo, controle de prestação de serviços, que se relacionam direto ou indiretamente no país. Entende-se por vigilância epidemiológica como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção e a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde, seja ele de forma individual ou coletiva, cuja finalidade é recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. A vigilância em saúde do trabalhador tem como conceito uma atuação contínua e sistemática ao longo do tempo, no sentido de se detectar, de se conhecer, pesquisar e analisar fatores determinantes e condicionantes aos agravos da saúde do trabalhador, especialmente relacionado aos processos e ao ambiente de trabalho, em seus aspectos tão só tecnológico, social, de organização epidemiológica, com a finalidade de planejar e executar e avaliar as intervenções sobre esses aspectos de forma a eliminá-los e também controlá-los. E a vigilância ambiental, ela é descrita como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção da mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde que estão relacionados ao meio ambiente e que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de riscos ambientais relacionados às doenças ou outros agravos à saúde. Então, esses são os conceitos que logo mais adiante, no próximo vídeo, nós vamos trabalhar individualmente e eu vou explicar para vocês como é que se dá cada etapa dessa vigilância, seja a vigilância epidemiológica, a vigilância ambiental e a vigilância em saúde do trabalhador.